Bom, nessa aula vamos destacar duas técnicas de organização administrativa, a desconcentração e a descentralização. São as duas técnicas mais tradicionais utilizadas pelo Estado, pelo poder público, para organização e prestação de suas atividades. Então, vamos começar pela primeira técnica, a técnica da desconcentração, no nosso primeiro slide. A desconcentração é uma distribuição interna de atividades dentro de uma mesma pessoa jurídica. E o resultado desse fenômeno é a criação de centros de competências, denominados hoje de órgãos públicos ou órgãos estatais, que se inserem dentro de uma mesma estrutura hierárquica. Alguns exemplos clássicos, os ministérios, as secretarias estaduais e municipais e outros órgãos que nós conhecemos pelo Brasil afora. Muito importante, então, que na desconcentração, o Estado ele faz uma especialização interna de suas atividades. Ele distribui internamente, dentro da sua própria estrutura jurídica, dentro da sua própria pessoa, o Estado distribui atividades entre centros internos de competências que nós chamamos de órgãos. Então, cada órgão, cada centro de competências, cada órgão vai ter uma atribuição específica. Então, a União Federal, por exemplo, é uma pessoa jurídica. Dentro dessa pessoa jurídica, você tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, cada órgão com uma incumbência. Bom, a descentralização, próximo slide, por sua vez, ela significa uma transferência da atividade administrativa para outra pessoa, física ou jurídica, integrante ou não do aparelho estatal. Então, dois exemplos clássicos de descentralização. Primeira hipótese, a descentralização de atividades para entidades da administração indireta, autarquias estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, e também fundações públicas. E nós temos a descentralização também de atividades para particulares, o que ocorre com as concessões e permissões de serviços públicos. Então, basicamente, a descentralização ela pode ocorrer de duas maneiras. O Estado cria uma pessoa jurídica, a lei vai criar ou a lei vai autorizar a criação. O Estado cria uma pessoa jurídica e transfere para essa pessoa jurídica a atividade administrativa, é o que ocorre na administração indireta. O Estado cria autarquia, o Estado cria uma empresa pública, sociedade de economia mista, fundação estatal e transfere por lei essa atividade para essa pessoa que ele, Estado, está criando. E o segundo caminho da descentralização, o Estado ele pode transferir a sua atividade por contrato, por negócio jurídico, para uma pessoa do mercado, para um particular. E essa hipótese ocorre com as concessões e permissões de serviços públicos. A doutrina traz, então, nomenclaturas para se referir a esses caminhos de descentralização. Vamos aqui ao próximo slide. Essa classificação em três modalidades de descentralização, territorial ou geográfica, por serviços funcional ou técnica e por colaboração, essa é uma classificação da professora Maria Silvia Zanella de Pietro e é uma classificação muito citada por aí. A partir dessa classificação, nós teríamos três hipóteses possíveis, pelo menos no plano teórico, tá? Como eu disse, são dois caminhos para descentralização. Aqui a professora de Pietro cita três caminhos, mas o primeiro caminho, a descentralização territorial e geográfica, no Brasil é um caminho que não existe na prática. No Brasil é um exemplo apenas teórico. Nessa primeira hipótese, descentralização territorial e geográfica, é como se o poder público atribuísse a uma determinada região, uma área geograficamente delimitada, é como se o poder público atribuísse a essa área capacidade administrativa genérica. E essa área destacada do território passaria a ser considerada pessoa jurídica de direito público. A partir disso, essa pessoa jurídica de direito público, que representa uma determinada área geográfica, receberia capacidade administrativa para exercer diversas tarefas que normalmente seriam exercidas pelo Estado. No direito comparado, você encontra isso nos estados unitários europeus, Portugal, França, Itália, em que você tem regiões dotadas de forte autonomia. No Brasil, o exemplo é teórico, como eu disse. Você teria, como exemplo teórico, os territórios que são considerados pela maioria como autarquias territoriais, mas os territórios não existem na prática. De modo que, voltando ao meu slide aqui da professora de Pietro, essa classificação, as outras duas classificações é que são realmente encontradas na prática. Na descentralização por serviços funcional ou técnica, o poder público transfere por lei, de acordo com a professora,
a titularidade e a execução de uma atividade administrativa para uma pessoa jurídica, pública ou privada, que ele, poder público, vai criar. É o que ocorre na administração indireta com a criação de autarquias, estatais e fundações que recebem da lei uma determinada atividade estatal. E na última hipótese, a descentralização por colaboração é aquele caso em que o Estado transfere por contrato, por negócio jurídico, a execução de uma atividade para uma pessoa privada, para um particular. É o caso das concessões e permissões de serviços públicos. Uma outra classificação, próximo slide, é atribuída ao professor Eli Lopes Meireles. E o professor Eli trazia para a gente, na sua obra clássica, duas possibilidades: descentralização por outorga e descentralização por delegação. Na primeira hipótese, a descentralização por outorga, ela seria efetivada por lei e haveria uma transferência da titularidade da atividade para a pessoa jurídica. É o caso da administração indireta. E na descentralização por delegação, o Estado transferiria apenas a execução da atividade por contrato. Então, enquanto a outorga é feita por lei e há uma transferência da titularidade, na delegação nós teríamos uma transferência feita por contrato e a transferência seria feita apenas em relação à execução da atividade. A titularidade permaneceria com o Estado. Bom, e aí voltando ao slide, aí vem a minha crítica, e é uma crítica que alguns autores têm apresentado também. A minha crítica é que, a rigor, não se poderia admitir na descentralização a transferência da titularidade da atividade administrativa. Me parece que o máximo que o poder público pode transferir na descentralização é a execução da atividade. Tanto é verdade que se o Estado, que criou uma autarquia, quiser extinguir essa autarquia, criou por lei, basta por lei acabar com aquela autarquia. O Estado que concedeu um serviço público quer retomar, encampa o contrato de concessão e retoma o serviço público. Então, a titularidade faz com que o Estado ainda tenha essa prerrogativa de fiscalizar a atividade, que o Estado possa retomar a atividade, até mesmo para justificar que o poder público, o Estado, lato sensu, possa ser responsável, subsidiário, por eventuais danos causados por autarquias, estatais e fundações. Bom, se ele pode ser responsabilizado subsidiariamente é porque ele ainda tem alguma coisa a ver com a atividade, é porque ele ainda é o titular. Então, eu tenho uma crítica em relação a essa classificação. Mas, no quinto aqui, tópico, próximo slide, outros autores preferem falar, então, em delegação da execução da atividade e não da titularidade. E essa delegação seria feita por lei, legal, ou por contrato negocial. É o que eu cito no meu curso de Direito Administrativo e também o professor José dos Santos Carvalho Filho vai na mesma linha. Então, hoje existe uma limitação em relação a essas técnicas tradicionais de descentralização e desconcentração, especialmente por conta do surgimento do terceiro setor. Cada vez mais o Estado vai buscar parcerias também com a sociedade civil sem fins lucrativos. E aí começou a ganhar força essa expressão terceiro setor e os autores começaram a falar então na organização administrativa em três setores. O primeiro setor seria o Estado, a administração pública direta ou indireta, o segundo setor seria o mercado, as concessionárias e permissionárias de serviços públicos, e o terceiro setor, a sociedade civil, entidades privadas sem fins lucrativos, organizações sociais, OCIPs, etc., como vamos ver no último slide. Então, por conta das limitações das técnicas organizacionais tradicionais, a desconcentração e a descentralização, e essas novas parcerias que o Estado vem formalizando com entidades privadas sem fins lucrativos, começou a ganhar força essa expressão nova, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Esses três setores serão responsáveis pelo atendimento do interesse público. E eles vão sofrer maior ou menor incidência do direito administrativo. Estou fechando a nossa aula. Primeiro setor, como eu disse, é o Estado, a administração direta e indireta. O segundo setor é o mercado, mercado para dar ideia de lucro, concessionárias e permissionárias de serviços públicos. E o terceiro setor, sociedade civil, entidades privadas sem fins lucrativos, serviços sociais autônomos, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e agora também as organizações da sociedade civil, as OSCs, que vêm tratadas na Lei 13.019 de 2014. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa dica de hoje e até um próximo encontro.